né? Depois eu vou dispor para quem não... Eu estou gravando e vou dispor para quem não pôde vir e quem quiser assistir outra vez, ou enfim, quem quiser ver essa aula. E eu sempre desabilito aqui o som de todo mundo, porque se entra ruído acaba atrapalhando. Nas aulas de meditação, de pranayama e de filosofia, eu deixo a condição da pessoa entrar e falar e perguntar durante a aula, porque está num ambiente mais controlável e próximo. Nas aulas de prática, eu cancelo essa função para que não entre e não tire a tela do movimento da prática, o que prejudicaria um pouco a aula. As aulas de meditação, pranayama e filosofias, elas são dessa forma como a gente vai fazer hoje. Põe slide, fala um pouco, volta, tira o slide, a gente conversa um pouco, tira a dúvida. E aí nas aulas de meditação a gente explica qual é a meditação, tira, volta, faz a prática, de pranayama a mesma coisa. E filosofia mais ou menos a mesma coisa que a gente vai fazer hoje. Então, eu vou desabilitar o som, mas ele tem a permissão de vocês abrirem e habilitar na hora que vocês quiserem. No caso das aulas de filosofia, das aulas práticas, isso não vai estar disponível. E depois eu vou fazer uma parada, a gente conversa e tira as dúvidas necessárias. Então eu vou começar agora com os slides e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é o yoga. Qual é a estrutura do yoga e a gente vai procurar entender os caminhos e por que essas ferramentas que a gente utiliza. Então eu vou compartilhar o slide e a gente vai acompanhando. Se alguém quiser fazer alguma interrupção, manda uma mensagem, fale, fique tranquilo. É um bate-papo bastante informal, tá? Não tenham... Bom, yoga. Vamos lá. Primeiro ponto, né, a gente vai contextualizar da onde veio o yoga. Qual é a literatura que embasa o yoga? Então, eu não vou me aprofundar muito nesses temas, porque senão a gente ficaria aqui horas e horas falando. Eu vou tentar ser de uma forma bem sucinta para que vocês compreendam. Vedas. Vedas significa conhecimento. Existem duas modalidades da estrutura védica, da literatura védica, que é chamada de Shruti e Smriti. Shruti é ouvir, Smriti é lembrar, lembranças. Então, por que essas duas características? Os sábios, né, os rishis, rishis significa sábios no sânscrito, significa vidente também. Eu vou usar algumas palavras em sânscrito, porque o sânscrito ele não tem tradução. A maioria das palavras são conceitos. Se eu traduzir, eu vou reduzir demais e pode ser que fique muito falho a explicação. Então, é necessário usar, por nenhum outro motivo, senão tentar ser fiel ao conhecimento do yoga. E os rishis, né, eles também significam vidente, significa sábio. Eram pessoas que tinham capacidade de acesso a essa vibração. O conhecimento, os Vedas, ele é tido como não é da Índia, não é do yoga, não é de ninguém. É o conhecimento. E ele é em todo o tempo. Né? Simplesmente ele existe. O que acontecia é que esses sábios se conectavam a esse conhecimento através de meditação. É como se fosse um rádio, né? Tudo está aqui agora. Todas as músicas do mundo, todos os filmes do mundo. Eu tenho um equipamento que conecta e consigo fazer e visualizar um filme ou uma música ou qualquer coisa que seja, mas está aqui. Essa é a ideia. O conhecimento está. Eles conseguiam conectar esse conhecimento. Conectavam e traduziam esse conhecimento de forma vocal. Cantavam os mantras. E isso é a estrutura de conhecimento Shruti, ou vida, no qual eles recebiam e transmitiam esse conhecimento. Esse conhecimento foi transformado em 4 livros, basicamente. Rig Veda, que é o conjunto de versos de todo esse conhecimento básico, depois vão se distribuir em vários, que eu vou falar um pouquinho. E a Ayurveda, que é a materialização dele, né, os rituais, a ritualizar esse conhecimento ouvido. Samaveda, se é um conhecimento vibracional, se ele é cantado, se ele é entoado, como entoar. Samaveda é o conhecimento mântrico, né? Isso tudo é chamado de mantras, esse conjunto de versos. A Atharva Veda, que é um conjunto de rituais. Esses 4 livros é a base de todo esse conhecimento védico, de onde desdobra um monte de filosofias, no qual o yoga faz parte. E Smriti são as escrituras de lembrança. Como isso foi entoado, né, em um determinado momento, isso depois foi desdobrando de várias formas para nos trazer esse conhecimento de alguma forma. Então, em forma de épicos, em forma de sutra, que são os reducionismos, os aforismos, em forma de comentários, básicos, em forma de puranas, as lembranças. Aí vai se desdobrar inúmeras escrituras, principalmente as Upanishads, né? Os Upavedas, os Upanishads, que é o desdobramento desse conhecimento.
Então, os sábios conversavam com os discípulos e iam desdobrando. Aí, conhecimento de arquitetura, de medicina, enfim, todo o conhecimento, é tido que nos Vedas, todo o conhecimento sobre a existência humana, sobre Deus, sobre a relação com Deus, sobre o universo, sobre, enfim, todo esse conhecimento, ele era desdobrado nas Upanishads, são essas conversas não linear de discípulos com mestres. E toda essa estrutura de conhecimento, ela vem buscar, o ser humano existe, ele busca não sofrer nessa existência, se autoconhecer, e tudo isso desdobra dentro dessa estrutura, dessa literatura védica, no qual o yoga é uma parte ortodoxa dela. Budismo, jainismo são não ortodoxos, apesar de derivado, mesma estrutura, a mesma raiz de conhecimento, mas não reconhece os Vedas, assim como o yoga, e a gente vai falar de algumas outras linhas também, que seguem, né, essa visão do conhecimento védico. Só para vocês terem uma pequena noção, isso tudo acontece há 5, 7, 3 mil anos antes de Cristo, não tem data específica, mas o Hatha Yoga, que é o que a gente mais conhece, que é um movimento mais físico, né? Essa estrutura de utilizar o corpo como veículo, que é bem da linha tântrica, né? Que é utilizar a nossa existência como um veículo para alcançar a consciência que a gente vai ver, ela surge no século 8, 9. Então é bem depois dessa estrutura do conhecimento é que vem a essa parte mais prática, mais física, mais grosseira, no sentido não pejorativo, no sentido de não sutil da estrutura do yoga. Então, esse é o contexto, né? A literatura védica, que da onde deriva essa filosofia e toda a prática e todas as ferramentas do yoga. Baseado nisso, tem alguém que está com o microfone aberto. Por favor, dá uma olhadinha, se estiver no celular ou no computador, no canto esquerdo deve ter um microfoninho lá. Por favor, desabilita, senão o som fica entrando no meio da aula. O ponto de partida de todo esse conhecimento védico, ele vai se desdobrar em diversas filosofias. Shivaísmo, Vaishnavismo, Smartismo. Ainda está ligado o microfone. Vou ver se eu consigo desabilitar. Então, esse é um problema, tá vendo? Não sei se vocês estão percebendo, mas está entrando um ruído de alguém que deixou o microfone ligado. Isso é um ponto bem importante, tá? Se vocês entrarem na aula, prestem atenção no microfone, por favor. Bom, todo esse conhecimento, essa estrutura de conhecimento, desdobram-se em várias linhas. Deixa eu só interromper um minutinho que eu vou... Pronto. Todo esse conhecimento, ele se desdobra em várias filosofias. Até cunha-se o termo hinduísmo como todo esse guarda-chuva de várias linhas. O hinduísmo, na verdade, não é uma religião, né? Não é específico, ele é esse conjunto que desdobra-se com várias formas de conhecer, de autoconhecimento, etc. Mas existem alguns pontos que são comuns em toda a estrutura védica, que são os que estão colocados aqui. Karma é exatamente um sistema funcional da existência. Existe uma ação que desdobra uma reação. Esse conjunto de ação e reação, essa lei da casualidade, que é chamado de karma. Isso todas as linhas filosóficas da estrutura védica vão ter esse condicionamento existencial no qual a gente está preso a um processo de ação e reação. Maya é a ilusão criada por nossa mente. O que significa ilusão? Nós temos um equipamento. Existe um princípio fundamental em toda essa estrutura também, né, que não está aqui, mas é fundamental, que vem de Sankhya, algumas escolas, que a gente já fala muito superficialmente sobre isso, mas é importante entender, que existem uma condição de uma consciência e uma experiência dessa consciência através de uma manifestação. Então, em todos os pontos, e isso pode ser chamado de alma, é o aspecto não material, tá? Não entrando em nenhuma condição religiosa, é entender que nós experienciamos esse mundo através de um corpo. Nós não somos o corpo. Utilizamos de um corpo para experienciar o mundo. Existe algo que percebe essa experiência mental e pode alterar ela. Se pode alterar, não é ela. Então, se não é ela, é o observador. No yoga é muito usado o termo drasto, um observador, algo que observa o mundo através de um campo de observação, que é o nosso corpo. Entendendo isso, a gente tem uma mente. A mente é o nosso sistema de interrelacionamento com esse mundo. E o que acontece? Como é que entra informação na nossa existência? Por 5 pontos: o olho, o nariz, boca, os 5 sentidos trazem todas as informações que a gente concebe do universo.
E aí fica muito fácil entender Maia, a ilusão, se a gente perceber a nossa captação visual do que a gente concebe da existência. Eu olho uma coisa, que é um reflexo de uma luz, e concebo uma ideia, uma forma sobre aquilo que eu estou vendo. Então, vamos colocar assim, homem, mulher, né? Dois seres existenciais. Aí até se coloca assim, isso é uma realidade? Todo mundo vai falar, existe um homem, existe uma mulher. Só que o que eu chamo de homem é um reflexo de uma vibração que está chegando através do meu olho e eu interpreto cor, forma, etc. e dou aquela forma como um homem. Se eu pegar um óculos e colocar um óculos de microscópio e nunca mais tirar, o que vai acontecer? Toda aquela constituição que eu vejo de homem e mulher passa a ser uma outra coisa completamente diferente. Então, todos os objetos que eu vejo, todas as ideias que eu concebo, ela é feita através de uma percepção dos meus sentidos limitados e que me dão uma ideia do mundo, que me dão uma concepção do mundo. Essa concepção ela não é a realidade, porque se eu colocar esse óculos de microscópio, o que era homem não é mais, o que é casa não existe mais, todas as concepções de forma e nome que eu dou se transformam, não existe mais. Continua o mesmo mundo, no mesmo momento, só que tudo aquilo se transformou em outra coisa. Percebe? Isso é Maia. Por que Maia? Ilusão. Porque eu estou percebendo o mundo através de um equipamento e concebendo uma ideia desse mundo que não é real, é só uma concepção. E eu acredito nessa concepção. Então eu fico preso nessa ilusão criada pela minha mente. Percebe que não é nenhum conceito que não seja uma lógica, né? Eu observo o mundo através de um sistema limitado e concebo o mundo. Se você pegar uma formiga, se você pegar um peixe e tivesse a capacidade intelectual de entender o que está vendo, eles iam descrever outro mundo completamente diferente do nosso, apesar de ser o mesmo no mesmo momento. Isso é Maia. E essa situação de concepção ilusória nos traz um ciclo constante de nascimento e morte, no qual a gente vai experienciando o mundo através de diferentes formas físicas. No final, o que se espera dessa estrutura toda? Que a gente se libere desse condicionamento que nos traz essa ilusão e no final traz sofrimento, que é chamado de Kaivalya. Kaivalya é a capacidade de você observar as coisas de fora do seu equipamento. Eu sempre dou um exemplo fácil, para nós ocidental é mais fácil, coloco assim, qual é o grande yogi, o maior dos yogis? Se você pegar Jesus, o que ele fala na fala dele? Né? Ele sempre coloca, esse não é o nosso reino. Quando ele está quase morrendo, todo mundo torturando ele, ele fala, perdoe, Jesus sabe o que fazem. Quais são essas frases? Qual é o sentido dessas frases? Que é Kaivalya, estar fora. Kaivalya significa estar fora. É justamente quando ele observa e fala assim, é como se o cachorro estivesse comendo meu tênis e eu bater no cachorro. Ele não sabe o que está fazendo. Né? Então, existe essa percepção externa, onde você vê que existe um condicionamento material de toda a existência, mas a sua consciência, ela faz parte disso. Eu sou cachorro, eu abano o rabo, mas eu estou cachorro. Eu posso parar de abanar o rabo, mas enquanto cachorro eu vou ter que latir, abanar rabo, porque estou vivendo o mundo através desse equipamento. Isso é a condição de Kaivalya. Quando você observa de fora, a consciência está fora, mas você ainda está preso naquela existência. E o último dos estágios buscados, né, por todos esses sábios é moksha, ou nirvana, né, no caso do budismo, nas linhas não ortodoxas. E não ortodoxa é porque nirvana significa que você vai se desfazer dessa ilusão e se fundir. Não existe uma transferência, você não vai para lugar nenhum, não existe a individualidade, isso é uma ilusão. Existem outras linhas que não. Existe essa individualidade no qual você se liberta dessa condição e vai para um outro campo. Né? Tudo isso são condições filosóficas que não alteram essa base que todas elas trabalham. Nós estamos presos num sistema condicional, observamos o mundo de forma ilusória, estamos presos nesse condicionamento e queremos nos libertar desse sofrimento. Para onde eu vou, para onde eu fui, se eu sou alma eterna, se eu não sou, tudo isso são outras concepções. Mas, basicamente, eu quero me livrar desse sofrimento ilusório no qual eu estou preso. Como me livrar? O yoga é esse meio de reconhecimento dessa realidade oculta. São as técnicas. Qualquer movimento que eu faça buscando essa concepção da realidade é yoga. Então, yoga, uma das suas formas mais simples de tradução, significa unir. Por que unir? Porque nós somos um ponto. Se você pegar a Terra, se você olhar a Terra de longe, nós somos um ponto na Terra. Como se olhasse um formigueiro, nós somos a formiga desse formigueiro. Se você olhar a galáxia, então, nós somos o ponto dentro do universo. Uma parte dentro desse contexto funcional. O universo ele tem leis, ele funciona, todos os planetas giram, um bate, existe uma inteligência, né, que coordena esse universo. Se essa inteligência se auto-percebe ou não, é uma outra questão, mas existe uma inteligência funcional no qual esse ponto, né, que no shivaísmo é chamado de Anu, um ponto infinitesimal dentro desse contexto,
é parte do universo. E aí você imagina que você olhar o formigueiro, e lá a formiga, ela se auto-percebe, que é o princípio da individualidade, que é o ego. A formiga diz que ela existe. E aí a formiga começa a achar, ou uma abelha fica mais fácil, que a abelha que defende a rainha, porque eu faço a ação de defender a rainha, eu sou importante. Se eu não defender a rainha morre. E aí a outra fala, mas eu que faço a polinização das flores, eu que faço o mel, percebe? Começa a haver uma desconexão da abelha com a função dela na natureza, que é Dharma, que é que a gente está vendo nos nossos estudos agora. Dharma é essa função intrínseca. E aí a abelha começa a criar toda uma desconexão e começa a criar uma confusão no sistema vivencial da abelha, porque elas acham que é ela que faz a ação, não é mais a natureza. Ela se desconecta da natureza, ela não se vê mais como natureza. Que é o que acontece com a gente. Por que a gente mata bicho para comer? Por que a gente destrói florestas? Por que a gente faz toda essa parafernália toda? Porque a gente não se vê como natureza. A gente vê a natureza como algo que a gente pode usufruir. E nós somos a parte, essa desconexão. E aí, quando você olha a Terra de longe, é um ponto na Terra, é parte da Terra. Nós não observamos a natureza, nós somos a natureza. E aí, na medida que a gente se desconectou, yoga é esse movimento para sair dessa concepção ilusória e se reconectar. Então, dois princípios fundamentais na estrutura do yoga. Primeiro, discernimento. Discernimento, que na palavra é viveka, é compreender as coisas de forma objetiva. Eu entendo o mundo através dessa forma ilusória, acredito no que eu estou pensando e acho que o mundo tem que ser aquilo que eu penso, percebe? Isso é uma característica humana de completa desconexão. Quando eu acho que o mundo deve ser aquilo que eu penso e tudo que eu penso e falo, eu acredito naquilo e concebo como uma realidade. Então, o primeiro trabalho, né, dessa confusão mental é gerar discernimento. O discernimento ele é gerado através do aquietamento desse monte de flutuações mentais que a gente vai ver lá no final, é que o yoga trabalha com a estrutura básica do yoga. Acalmar essa flutuação de crenças e movimentos mentais no qual a gente gera toda essa ilusão que é chamada de Maya. Na medida que você vai compreendendo as coisas de forma objetiva, o que vai gerando naturalmente? Uma percepção da impermanência e um desligamento, uma desidentificação com um processo que é impermanente, no qual eu experiencio, não altero. Isso é chamado de vairagya, que é desapego. Desapego não é falar assim, é muito legal não andar de carro porque é da moda, tal, mas eu quero ter carro pra caramba. Não, né? Desapego. O exemplo mais fácil para entender desapego é uma criança tem um brinquedo, ela é apegada, identificada com aquele brinquedo. Se você quebrar o brinquedo dela, ela vai chorar, ela vai espernear porque ela quer, a vida dela é aquele brinquedo. Quando ela fica adolescente, o que acontece? Um termo usado no yoga é parinama. Existe uma transformação na consciência dela, no corpo dela, no veículo, que chama sharira, o veículo que ela usa. Esse veículo se transforma e dá uma nova condição de observação no mundo. Essa nova condição gera novos apegos e desfaz aqueles anteriores. Né? Eu acredito que todo mundo que está aqui agora, antes de dormir, tem que ter chupeta, não chora. Por quê? Né? Porque a chupeta era um problema lá daquela fase da vida no qual não faz nenhum sentido. Isso é vairagya. Existe um desapego daquele sistema anterior no qual não faz mais sentido de acordo com a concepção que a gente vê o mundo hoje. E na medida que vai se alterando a concepção do mundo, vai se desligando de outros fatos e vai gerando esse desapego, essa desidentificação que é a base do nosso sofrimento. Né? A gente sofre porque a gente é identificado com coisas impermanentes e querem que elas sejam permanentes. Né? E aí o que surge? Esse movimento do yoga de tentar achar essa realidade, acalmar essa mente, em qualquer literatura anterior que eu coloquei védica, qualquer coisa que permeie e que dê esse movimento é chamado de yoga. Só que aí chega num ponto que, como se chega nessa mente calma, nessa mente equânime, né, que é como Krishna fala no Gita, né, yoga é mente equânime. Ela surge com Patanjali, um sábio, não sabe se é um sábio, se é vários, mas enfim, atribuído a ele. Ele pega todas essas informações de todas essas escrituras anteriores e concebe um método, uma forma de você levar a mente a esse estado de kaivalya, de observação externa. E esse método, o yoga nesse ponto, se transforma numa escola, né? Shad Darshana. Darshana é ponto de uma visão, um ponto de vista.
onde 6 pontos de vista se desdobram da estrutura védica, né? Nyaya, que é usando meditação, guiando o conhecimento, Vaisheshika, que é como se fosse uma química, separa tudo, a atomização interpreta as coisas separadas, Sankhya, que dá uma perspectiva de como é a natureza, Purvamimamsa, que desdobra sobre a existência, não importa para onde você vai, de onde você veio, o que eu faço agora para não sofrer. Vedanta, que discute muito sobre a realidade absoluta, o que é o universo, o que é Deus, o que é, se existe, se não existe, se ele é inteligente, se não é, essa discussão mais ampla da realidade absoluta. E o yoga entra como um método, um sistema para levar a mente a essa capacidade de equanimidade, de objetividade, de observar as coisas com discernimento. Existem diversas formas de praticar o yoga, né? Se é que a gente pode chamar de uma prática, mas de caminhos, chama de margas, né? Os caminhos que vão me levar a essa capacidade de manter a minha mente estável. Por isso que existem vários tipos de yoga. Então você tem Hatha Yoga. O que significa Hatha Yoga? A gente vai ver um pouquinho mais para frente nessa estrutura que Patanjali traçou do Hatha Yoga. O meu corpo é o meu veículo. Eu sempre dou esse exemplo também, que é bem fácil, né? Um dia eu estava descendo do carro, fechei a porta, prendi meu dedo no carro. Acabou o yoga. Pode vir Jesus, Buda, qualquer pessoa, né? Agora eu vou falar a realidade da existência para você. Eu vou falar assim, não. Né? Primeiro tira a dor do meu dedo, porque eu não tenho capacidade de entender nada se eu tiver com o dedo doendo. Um simples dedo acaba toda a minha existência. O que significa isso? Eu preciso ter o meu carro funcionando. O meu veículo tem que estar estável, harmônico. Ele é a base da minha consciência. Então, a linha de Hatha Yoga trabalha a estrutura física. Né? Eu tenho que harmonizar meu corpo e mente, a gente vai ver um pouquinho isso. O Tantra é essa linha que pega toda a concepção de que o que existe é sagrado, o que existe é o que eu tenho para usar. Porque existe uma linha muito, eu não vou entrar nesses méritos não, senão a gente fica muita informação, mas só para vocês terem uma noção, né, que existe uma linha bem ortodoxa que é, se eu observo o mundo de forma limitada através dos meus sentidos, e os meus sentidos me empurram para um processo de desejo, de conturbar a minha visão mental, porque eu fico preso na situação de desejo, né? Um exemplo muito típico disso é alimentação é para me nutrir. Na hora que eu transformo alimento em desejo, eu inverto. Isso no yoga é chamado de Viparita Buddhi, inteligência invertida. Eu sempre uso esse exemplo que é, na hora que eu chamo o McDonald's de alimentação, eu inverti, a inteligência é invertida. Eu transformei algo que era me nutrir em algo que me destrói. E através do desejo, eu mantenho, eu vou comer até morrer, que é o cigarro, que é a droga, que é toda essa inversão, onde o prazer nos tira o caminho correto, a capacidade objetiva de observar. Então, o que eu tenho que fazer? Controlar o meu sentido, só que isso gera uma austeridade profunda. E, às vezes, gera, em algumas linhas, uma negação da própria existência. E aí vem esse contraponto, que é o Tantra, que fala, não, você não pode negar, que é muito misturado com sexo, aí toda uma viagem, né, de que o ser humano é muito louco, mas, enfim, não tem nada a ver. O sexo é uma energia existente como qualquer outra, né? E se pega muito nisso, mas Tantra é essa visão. Tantra significa técnicas, teia. Nós estamos presos numa teia existencial e a gente tem que usar ela, né? Então não pode negar. É um contraponto a esse negacionismo, a essa extrema intensidade de repressão. E aí vem a linha tântrica, que é a utilização, o Hatha Yoga é tântrica, todas essas linhas que movimentam, né, a parte física, existencial, da manifestação é tântrica. Kriya significa, em algumas escolas, vão ter escolas específicas, como do Yogananda, mas na forma geral, Kriya significa ação. É uma ação, conjunto de ferramentas que movimentam as minhas energias, a minha existência interna. Isso é um Kriya. Raja é essa busca por esse estado meditativo, que a gente vai ver um pouco também. Mantra é a utilização das vibrações, nós somos vibrações. Em última instância, tudo é vibração. E aí, o que é o mantra? O mantra são sistemas vibracionais que nos alteram algumas áreas específicas do cérebro, etc. Eles vão trabalhar essas vibrações de forma específica. Karma significa ação, né? É agir no mundo, não tem como não agir. Né? O Gita é um livro espetacular do yoga, e ele desdobra de 18 capítulos, 6 primeiros é focado em ação. Né? A gente não tem como viver sem agir. Jnana significa conhecimento, né? É isso que a gente está fazendo. É através de estudo, filosofia, e Bhakti, que significa entrega, devoção. Significa o seguinte, eu sou parte do universo. Ahankara, que é o que significa ego no yoga, Ahankara significa eu faço. Né? Eu faço significa
Eu acho que eu sou o autor. A abelha fala, eu faço o mel. Ela não vê que simplesmente é uma ação da natureza, no qual ela faz parte da natureza. Não é ela que faz, não é a flor que cresce, é a natureza, é a natureza. Assim como as minhas ações, elas são da natureza e não minha. Quando eu desconecto e acho que sou eu que faço, eu fico todas as filosofias religiosas, teístas ou não, ou ateístas, né, jainismo, budismo, etc., são ateístas, personificando Deus, que nós somos humanos, cria uma visão antropomórfica ou não, tanto faz, todas elas buscam o sentido da palavra religião, que é religar, né? Voltar a gente a estabelecer essa religação ao universo no qual a gente faz parte. Bhakti, devoção, significa o quê? Entrega. Entrega significa eu sou parte disso. Né? Se vocês conhecem um pouco do taoísmo, tal significa fluxo, né? É entrar nesse fluxo, é entregar a existência sem contestar. Na hora que eu percebo que o rio desce, eu entro no rio e desço com ele. Eu não tento ficar subindo. Quando eu quero que o rio suba, eu vou ter um esforço muito grande, imenso, porque é contrário à existência. Entender a existência é, no final, se entregar a ela. Isso é Bhakti Yoga. Aqui eu coloquei alguns, tem outros, né? São vários caminhos que podem encontrar. Na nossa estrutura de aula, o que a gente vai fazer? Usar de alguns desses caminhos, né? O que é a filosofia? Que é chamado de Jnana Yoga, entender tudo isso que eu estou falando agora, de alguma forma a gente contextualizar qual é a nossa existência, autoconhecimento. Se eu não conheço o meu veículo, se eu não conheço a função, como funciona, eu não tenho como estabelecer uma existência razoável, né? Isso é Jnana Yoga. Hatha Yoga, eu preciso ter o meu corpo estável, são. Se eu tenho dor na perna, se eu não consigo sentar, se eu não consigo controlar os meus sistemas básicos, jamais eu vou chegar num estado meditativo lá na frente. Então, é ponto básico. A gente vai ver um pouquinho na frente essa estrutura do Patanjali, é ponto básico a gente ter um corpo estável, que ele vai ser o suporte na nossa consciência. Kundalini Yoga é uma técnica, é uma linha específica que trabalha muito o sistema neural, glandular, que no final nós somos tudo que a gente pensa, tudo que a gente acha, todas as viagens mentais, elas vão lá no final se transformar numa emoção. E um dos pontos do Yoga Sutra, que é essa literatura básica do yoga, ele traduz a mente nossa em 2 pontos, né? Na verdade, a gente vai falar rapidinho sobre isso, mas 2 pontos. Raga Dvesha, desejo ou aversão. Eu gosto ou não gosto. Se eu gosto, eu gero um tipo de ação. Se eu não gosto, outro tipo de ação. Essa é a base estrutural da nossa mente. E aí, se você pensar, o que é gostar ou não gostar? É uma sensação, uma emoção química, elétrica, glandular, hormonal, etc., que vai gerar uma sensação. Aquela sensação eu me apego a ela ou não. É muito louco isso, né? Eu até vou fazer um workshop na Nova Gokula agora no próximo feriado, exatamente falando sobre esse tema. Felicidade é uma prática. Na medida que você compreende, que você transforma essas emoções, você pode estar feliz ou triste, dependendo. Isso é o efeito de uma droga lista, né? Que você compra em farmácia. É alterar quimicamente alguns sistemas no qual você, como o Sadhguru fala, né? Todas as drogas estão dentro de você. Então, o Kundalini Yoga ele trabalha muito esse aspecto glandular, hormonal, neural, para regular esse sistema para que a gente não tenha distorções da percepção do mundo. A gente vai ter aula de meditação, não existe yoga sem meditação. Yoga é meditação no final, né? A gente vai ver o fruto do yoga é meditação. Então não tem separação, não tem como falar assim, eu faço yoga, mas não gosto de meditar, né? Não existe. Né? O fruto do yoga é a meditação, a gente vai ver isso agora. É um dos dias que a gente dedica a esse tipo de prática. Pranayama, a gente vai ver que é o refino da prática do yoga, é trabalhar o aspecto mental. Se o asana dá suporte para o corpo físico mais grosseiro, o pranayama ele vai trabalhar no aspecto mental, né? Trabalhar a equanimidade mental. Essas são as ferramentas que a gente tem, por isso eu sempre distribuo isso nas nossas aulas, porque eu não acredito que exista uma prática específica, né? Vocês vão ver, quem seguir, tiver uma prática mais disciplinada, vai perceber que o que nos traz o bem-estar, um equilíbrio, o que nos faz passar por todo esse momento de pandemia que a gente está vivendo de uma forma estável, é o conjunto, são as ferramentas de uma forma geral. Cada uma vai ter a sua atuação e vai trazer essa busca final que a gente vai ver, que é essa capacidade de equilíbrio. Aqui a gente tem o sadhana aquariano, que depois lá no final eu explico, é uma coisa muito específica, tá? E eu falo um pouquinho mais sobre o sadhana aquariano, que é bem específico, então vou deixar para a gente falar no final. Então eu vou fazer uma pausa agora
porque para vocês fazerem algum comentário, tirar alguma dúvida, a gente passar rapidamente sobre a filosofia do yoga. Eu pretendo não passar de 1 hora o nosso encontro, então eu vou passar por cima do que é essa filosofia do yoga, essa estrutura do Patanjali que eu falei, essa base, do que é esse método do yoga. Então eu interrompo aqui, fiquem à vontade, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu estou lendo uma questão aqui, Bhagavad Gita do Prabhupada, como ele é uma das melhores traduções que tem do Bhagavad Gita. O Prabhupada é um dos melhores yogis de compreender a língua, sânscrito, o contexto, etc. Ele é Vaishnava, Vaishnava são os Hare Krishnas, então tem uma visão religiosa, né, que é dele. O interessante, a gente vai ver agora, quando você faz pega uma dessas literaturas do yoga mais tradicional, ele vai estar escrito em Devanagari, que é a escrita do sânscrito, vai estar traduzido palavra por palavra, e depois vai ter um comentário. Isso é justamente para não acontecer como aconteceu com a Bíblia, de existir várias alterações de tradução. E aí você pega uma tradução lá na frente que já não tem mais nada a ver com o original. Quando você pega, então, uma escritura em sânscrito, o sânscrito está lá. O que foi escrito há 3.000 anos é o que está lá. Aí a pessoa que vai traduzir, ela traduz palavra por palavra, para você saber por que ele chegou naquele contexto de tradução, e depois ele faz um comentário. Então, o comentário, aí é da pessoa. Aí pode ser que tenha viés de compreensão de cada um, né? O que é natural. Mas o conhecimento em si, ele não é alterado. A tradução do Bhagavad Gita, do Prabhupada, é uma das melhores traduções. Você tem tradução também boa do Gandhi, tem tradução do Yogananda, tem várias traduções, tem um livro que se vocês quiserem depois eu passo, é um livro espetacular do Bhagavad Gita para estudo, chama a tradução literal do Bhagavad Gita, que ele faz no final do livro uma tradução sem comentários, depois ele faz no início um comentário por tema, que é bem bacana também. Vitor perguntou, né? Gente, fiquem à vontade. Eu estou falando, eu sei que acaba sendo muita coisa, mas estou tentando dar uma geral aí, né, do que é o yoga, que não daria para falar um momento só, mas para vocês terem uma ideia geral. Que se quiser, fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta, tá? Tá tranquilo, gente? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo aí? Todo mundo quer? Tá, eu mando, Vitor, a indicação do Bhagavad Gita. Só é que o grupo é fechado, né? Não tem como colocar. É que eu peço às vezes para vocês me lembrarem, que eu vou falando, eu mando isso, mando aquilo, um monte de gente, aí eu só peço para me lembrar. Mas tem lá o meu WhatsApp no grupo, qualquer coisa, manda um WhatsApp para mim, assim, olha, Bhagavad Gita, me manda, eu lembro na hora e mando. Gente, tá tranquilo? Deu para entender essa base geral? Qual é a relação dos deuses e o yoga? Vamos lá. A concepção de deuses, né? Se a gente pegar na nossa linha ocidental, né? O que a gente tem? A gente tem uma escala de seres, né, que atuam no nosso universo. Então, vamos pensar de uma forma. Existe um sistema solar. Né? E esse sistema solar, cada peça dele tem uma função específica e uma importância. Então, se você pegar né, se eu morrer amanhã, pouco muda no mundo. Talvez o meu gato, o meu cachorro e minha família chorem um pouco, mas nada mais além disso. Se morrer o presidente é difícil falar de presidente hoje, mas enfim, se morrer um grande estadista, ele já vai afetar um maior número de pessoas. Se morrer o Papa, já afeta um grande número de pessoas. Percebe que existem elementos que têm funções, né, que são chamados de Dharma, que afetam um número maior de pessoas. Agora você imagina se não tem mais água. Aí não adianta presidente, não adianta não adianta Papa, não adianta, acaba a existência na Terra. Se apaga o Sol, acaba o sistema solar. Então, como se compreende esses aspectos, essa dinâmica? Existem funções. E se você pegar o Sol, e na Índia é muito interessante que eles colocam o rio como um ser, e um ser como humano tem direitos, porque é um ser. Sem o rio, se você tiver que acordar amanhã e fazer uma prece ou qualquer coisa em qualquer religião que você adote, fazer um agradecimento. Quem que você deve agradecer? As pessoas que estão diretamente ligadas a você, ou se numa ordem maior, o Sol é o príncipe. Se acabou o Sol, acabou tudo. Não tem mais nada nesse mundo. Quem que eu agradeço? Em que escala eu agradeço as pessoas? Então, essa concepção, essa ideia de que existem níveis hierárquicos de existência,
que dão essa visão dos devas. Devas é senhor. Senhor é traduzido como algo que é além de mim. Então, se eu chego no meu trabalho, eu vou tratar a pessoa que é o meu chefe como senhor. Eu vou reverenciar ele de alguma forma. Por quê? Porque eu dependo dele. Se ele me mandar embora, eu perco meu emprego. Então, eu trato ele com reverência. Só que, acima dele, tem o rio, o sol, a lua. Todos esses elementos são muito mais importantes que o meu chefe, que todo mundo, porque eles regem toda a nossa existência. Como é que se fala isso? Para qualquer momento, a qualquer época, a qualquer povo, em qualquer língua entender que existem hierarquias existenciais através de mitos, de estruturas figuradas, todas essas linguagens utilizadas, onde concebem imagens, simbologias, são para expressar alguns conhecimentos. Então, se você se apega ao símbolo, à idolatria, ao mito, é uma questão complicada. Agora, se você entende que todas essas ferramentas são linguagens, você compreende que quando se estrutura esse panteão dos deuses, dos devas, dos deuses, semideuses, etc., ele está tentando, eles estão os sábios, né, estão tentando passar para a gente uma estrutura de conhecimento de forma figurada de linguagem. Como é que a gente conta uma história para uma criança? Como é que uma criança entende história? O Chapeuzinho, o lobo, a vovó. Agora, se a pessoa se apega ao lobo, à vovó, e acha que o lobo e fica adorando o lobo, aí complicou. Agora, se ele entende que toda essa metáfora, toda essa estrutura é para passar um conhecimento, e não é a história em si, não é o lobo, mas é a forma figurada como ele fala, aí se compreende claramente por que existem todos esses deuses e todas essas linguagens figuradas. É muito bacana que eu estava vendo, inclusive hoje, né, que todo deus tem a sua consorte. Né? Por que todo deus tem a sua mulher? Né? Primeiro porque a gente é homem no sentido geral, não de gênero. A gente é humano e o humano vai ter que entender o mundo de forma humana. Né? Não tem como você conceber o universo com uma outra forma que não seja a forma que a gente é. Então, todas as linguagens figuradas são transformadas nessa linguagem antropomórfica, de ser seres, né? Homens, mulheres, etc. Toda consciência ela se expande no universo com uma manifestação. Quem gera a existência? A mulher. Né? O homem, o ser humano, ele nasce da mulher. A mulher é a manifestação. A mulher é o símbolo. A energia feminina é o símbolo da manifestação existencial. Então, é atribuído a essa energia feminina, e não ao gênero feminino, tá? Mas a essa energia feminina como o aspecto de manifestação, a existência. E existe atrás dessa existência uma consciência. Pelo amor de Deus, não entenda isso como uma linguagem machista de homem e mulher. Não é gênero. São duas polaridades que são traduzidas de uma forma linguística entre uma polaridade masculina e uma feminina. Na verdade, eu sou homem e mulher. Expresso uma polaridade maior do que a outra. Mas na existência, então, existe uma polaridade de consciência e uma expressão dessa consciência. Então, se você tem alguém que represente a criação, que no yoga, na tradição védica Brahma, Brahma é o criador tem a sua criação. A criação, quem é? Quem é? O conhecimento, ele é o princípio. A criação se baseia no conhecimento. Então, Brahma, ele é traduzido com toda a simbologia do conhecimento, o conhecimento se expressando é a Sarasvati, que é a deusa da comunicação, da arte. Percebe? É lindo você perceber que esse sistema de linguagem é absolutamente rico. Agora, se eu me apegar à idolatria de um aspecto desse, aí complicou tudo. Aí se você pegar Vishnu, que é o mantenedor da existência, a expressão dele quem é? Lakshmi. Lakshmi é a esposa dele. O que significa? Lakshmi é a prosperidade, a existência. Todo mundo está aqui para se desenvolver, para prosperar de alguma forma, não financeiramente, mas de algum jeito se desenvolver. O que representa esse desenvolvimento? Então, cada um vai ter o Deus, a sua versão feminina e toda a simbologia em torno dessa linguagem que nos traz, no final, um conhecimento. Todas essa visão é uma linguagem figurada, é uma linguagem que é um conhecimento, é uma forma, é uma matemática. Matemática é uma linguagem, né? Mitologia é uma linguagem. Toda essa estrutura ela tem que ser de uma forma no qual eu compreendo, eu me relaciono, isso é um ponto fundamental. Eu preciso me relacionar com o conhecimento. Por isso as figuras são personificadas, como a gente ama. Nossa, tem outro tema já, gente, por uma série de 10 horas da noite. Mas ficou claro, quem perguntou foi o André. Ficou, André? Gente, fique à vontade aí, abre o microfone, pode falar, tá? Tranquilo, gente? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Tá tranquilo? Tá dando para entender? Tá razoável aí?
Gente, dá um sinal de vida aí, porque eu não acho que eu tô falando sozinho aqui. Sim, foi tudo muito claro, deu para entender muito bem. Que bom. Bom, vamos lá. Segunda parte. A gente vai falar um pouquinho então sobre a filosofia do yoga. Filosofia do yoga, ponto que a gente parou, né? Eu vou tentar resumir uma história que é bastante ampla, tá? Então eu vou tentar o máximo possível ser breve. O Yoga Sutra, que é o livro onde dá essa metodologia do yoga, sutras são aforismo, ele começa com esses 3 sutras. E aí já define o que é yoga. Hatha Yoga Nansashana significa hatha agora. Agora no sentido de, se você está vendo isso, você tem condição de compreender isso. É esse agora. Não só agora no tempo, na situação temporal, mas na ideia de que se alguém está tendo acesso a isso é porque ela vai entender. Então agora, os ensinamentos do yoga. Yoga, Chitta Vritti Nirodha, significa yoga é Chitta, consciência, Vritti, flutuação, Nirodha, cessar. Yoga é cessar as flutuações da mente. Se eu estava falando lá no começo, né? A gente concebe o mundo com uma ideia. Essa ideia é totalmente 1 milhão de pensamentos a cada 60 mil, né? Pensamentos a cada minuto que a gente tem. Não é 60 mil, mas enfim. Milhares de pensamentos em pouco tempo. Esses pensamentos nos vão construindo uma existência absolutamente fantasiosa, porque é o que eu penso da vida, não é a realidade, é simplesmente uma concepção mental. E de acordo com a minha cultura, de acordo com a forma como eu vivo, com a minha família, enfim, vários fatores que colocaram essas informações para dentro vão dar uma percepção. Cada um vai ter uma percepção absolutamente individual, porque ela vai construir o mundo de forma absolutamente mental. E essa flutuação, vritti, ela vai me dar uma concepção. Quanto mais flutuação, felicidade é não pensar. Quanto mais eu penso, mais flutuo, mais preso a uma fantasia eu estou. O que é o princípio fundamental do yoga? Cessar. Se não é possível cessar, diminuir, reduzir essas flutuações. Yoga é, em sua última instância, supressão dessas oscilações da consciência. Cada, então, drástico, como eu já comentei, o observador, Swarupa-Avastana. O observador se encontra em sua natureza real. Esse é o grande ponto do autoconhecimento. O que eu sou? O que eu estou fazendo nessa vida? Eu sou só um ser que vou cuidar da família, aumentar minha prole, ganhar dinheiro, comer, me divertir, morrer? É isso? Eu estou aceitando isso? Não estou nem dizendo se é isso, não é, se é bom ou se é ruim. Essa é uma ideia da vida. E até ontem eu estava conversando e aí falei para uma pessoa, qual é o ponto no qual você deve se basear? Né? Não é no que o yoga fala, não é no que eu falo, não é nada disso. É simplesmente você analisar assim, tá tudo certo? A minha vida tá boa, eu tô feliz, eu tô sereno, equânime, em paz, tá tudo tranquilo? Não tem yoga, não tem nada, tá tudo certo, acabou, resolveu. Tem alguma coisa que te incomode, alguma coisa que você questione, alguma coisa que fala assim, não, não é isso, não tá legal, eu tô fazendo isso, mas não é esse caminho. Se debruce nisso. O quê? O que não é legal? O que está me causando um desconforto? Qual é o problema que me causa um desconforto? Para eu conseguir analisar essa percepção de o que me causa um desconforto e como eu percebo o mundo, o que eu preciso? Aquietar a minha mente. Esse é um ponto fundamental e eu não vou discorrer muito nisso porque é longo, mas é toda a estrutura do yoga caminha para que você aquiete a mente, para que gere essa percepção da existência de forma clara, objetiva, sem viagem. E aí você se encontra em sua natureza real. O que é o meu papel da minha existência? Só vou saber quando eu me aquietar essa flutuação. Qualquer movimento que eu faça na minha mente, ele já é contaminado por uma estrutura ilusória. Então, o yoga é isso, né? A filosofia resumida do yoga é isso. Ó. Tem uma realidade que está oculta, eu atribuo nome, ideia, é isso que eu estou vendo, mas atrás desse nome ideia existe uma realidade que eu não consigo enxergar. Eu desenvolvo o princípio que é chamado de avidya. Eu ignoro isso, eu ignoro essa realidade e fico preso numa concepção mental. Então eu falo assim, eu quero ser rico, magro e famoso. É isso minha vida, pronto, acabou. Ninguém vai falar que não, porque é isso que eu concebo. Na medida que eu tenho uma ideia, me apego a ela, eu vou desenvolver todas as minhas ações fundamentadas nessa ideia. Isso é chamado de avidya, ignorância. Eu ignoro uma realidade e me apego ao fruto ilusório da minha mente. Isso desenvolve o princípio de Ashimita, que é individualidade. Eu começo a me ver como um ser individual. E aí é aquela percepção de você ver a abelha. A abelha fala assim, eu que faço mel, eu que vigio a rainha.
Se você não me dá mel ou se não me pagar, eu não vigio mais a rainha, porque sou eu que faço. Aí a rainha fala, mas eu sou a rainha. Eu falo, mas eu se faz. Percebe? Esse eu, significa essa percepção de individualidade. Não existe mais natureza, a natureza está ao meu dispor, eu posso matar o bicho que eu quiser, eu posso acabar o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, porque sou eu o centro da existência. Eu tomo conta, me percebe? Essa é a grande viagem humana, a grande loucura humana, quando ela perde a capacidade de perceber que ela é uma parte da natureza só. Ela é um sistema funcional da natureza no qual a gente experiencia essa existência através do sistema no qual a gente está condicionado. Um ponto legal é que esse assunto é tão coisa difícil, mas só para ilustrar, um ponto muito importante de entender é quando você fala assim, eu decido o que eu faço. Eu não vou fazer isso amanhã. Quando você está falando isso, o que está levando você a falar que não vai fazer? Que é o próximo ponto. Raga, doença. Desejo, aversão. Se a sua mente entende que aquilo não vai trazer prazer, ela vai usar de toda uma estrutura consciente e inconsciente em todos os campos mentais para gerar uma ação instantânea. A mente é mais rápida. Shivananda e Yogi Bhajan, eles sempre falam, né? Não é você que pensa, a mente pensa sozinha. Tudo isso ela está articulando com todas as informações inconscientes, subconscientes e dá uma ação imediata, instantânea. Faça isso, porque isso vai te trazer prazer. No final, não é decisão nossa. É um sistema que nos leva a uma ação. Essa ação está condicionada a uma busca de prazer e aversão. Percebe? Enquanto eu não detecto esse ciclo funcional da ação, eu não consigo interromper. Então, eu sou absolutamente um ser condicionado, como um cachorro é, como um gato, como todos os bichos são. Qual é a diferença do humano para o bicho? Que eu tenho a capacidade ou a possibilidade de perceber esses condicionamentos e alterar. Esse é o grande ponto humano. Não que eu vou me descondicionar, porque não tem como, eu estou preso nesse corpo, mas eu posso perceber e, através da disciplina, eu alterar alguns condicionamentos, alguns padrões. A estrelinha, ela entra no fundo da nossa existência com o maior dos medos, a Abhinivesha, medo da morte. Eu sou o meu corpo, eu existo através dele, eu não sou nada que observa nada, eu sou o meu corpo, se meu corpo acabar, acabou a minha existência. Qual é o maior medo da humanidade que a gente está vendo agora? Medo de morrer, apego à vida, porque a identificação é profunda. Esse problema da identificação, que é a base do nosso sofrimento, ela é bem assim. Você pegar a mãe com o filho sofre, a mãe sofre. Por quê? Porque a mãe está identificada com o filho. Se o filho da vizinha sofre, a mãe não sofre. 150 mil pessoas morreram no Brasil e a gente está aqui. E não mudou nada para ninguém, a gente continua vivendo. Agora, dessas 150 mil, uma é sua parente, muda tudo. Porque você está identificado com aquele objeto, sua mente está conectada com aquilo. Não está conectado com 150 mil, então não faz diferença morrer. Percebe? Estou falando de uma forma até grosseira, mas é isso. No que a gente se identifica, gera a percepção imediata. Qual é a maior das identificações? Com o meu corpo. Eu sou o meu corpo. Então, tudo que acontece com ele, eu sofro diretamente. O que um remédio faz? Desconecta a mente da dor. E aí você não sente mais. Você perdeu um braço, o braço você perdeu, a dor está lá. Só que se você tomar uma droga qualquer, desconecta a sua mente. E aí você perde a dor porque você não está mais conectado àquilo. Toda a nossa vida, ela gira em torno dessa conexão, essa identificação, o que nos gera sofrimento, etc. Quanto mais, Kaivalya, né, afastado eu tiver dessa identificação, o que não quer dizer não amor, o que não quer dizer compaixão, o que não quer dizer um envolvimento profundo de amor com a existência, mas sem apego, sem ego, sem identificação. E o maior deles é o medo da morte, a Abhinivesha. Isso nos prende mais profundamente à existência. A gente viu isso agora, né? A possibilidade de morrer para o mundo, né, em qualquer situação. Bom, o que eu tenho que fazer para sair desse condicionamento profundo? Primeiro, cria ações. Eu preciso gerar ação, disciplina para que eu limpe. Cria também tem esse aspecto de limpeza. Eu preciso limpar esse sistema. E aí percebe por que a alimentação é fundamental. Ah, comer carne, não comer carne, tudo isso é cada um faz o que quiser da vida. Mas por que é fundamental a alimentação? Porque a alimentação, seja ela grosseira, né, no sentido nutricional, ou o que eu estou vendo, o que eu estou absorvendo, é o que vai dar a concepção do mundo. O exemplo típico que eu sempre dou também, que é fácil, é o seguinte: para numa churrascaria e come o churrasco das 10 da manhã às 4 da tarde. E aí sai de lá e fala assim, agora eu vou meditar, eu estou leve, vou entender o mundo. O seu corpo está absolutamente grosseiro. A única coisa que você vai pensar é dormir, né? Não tem outra forma mais bruta da existência do que o peso de uma alimentação que não traz leveza. Agora, se eu quero atingir um grau de compreensão e leveza de o que eu tenho que ter? Uma alimentação em todos os seus sentidos, de forma que me traga essa percepção. Eu sou aquilo que eu me alimento. No final,
Tudo que eu concebo da existência é aquilo que eu ponho para dentro. Que eu vejo, que eu falo, que eu escuto, que eu assisto, que eu como, etc. Bahiranga é um conjunto de práticas, então eu tenho que estabelecer uma prática, e aí justifica aquilo que a gente estava vendo anterior. Por que Hatha Yoga? Por que Kundalini? Por que meditação? Por que Pranayama? Porque esse é o conjunto de ferramentas práticas, isso eu posso praticar para levar a minha mente, que é chamada de Antakarana, a essa condição de concentração. Então, o resumo da prática do yoga tem 3 bases: disciplina, autoconhecimento e entrega. Esses 3 pontos estruturam toda a prática do yoga. Disciplina, porque tudo isso que eu estou falando não vai adiantar nada. Você faz uma aula, medita 15 minutos, outra semana não. Enfim, se você não adotar uma disciplina e a mente funciona com processos repetitivos, se você não estabelecer uma repetição contínua de qualquer ação, não se estabelece novos padrões. E aí é aquele ponto que eu falei. Tá tudo certo? Não precisa fazer nada. Se tem algo que você queira trocar, modificar na sua vida, seja ansiedade, seja qualquer coisa que você sinta que aquilo não está legal para você, como é que você muda? Através de uma disciplina repetitiva para estabelecer um novo padrão. Não tem outro jeito, não tem mágica, não tem varinha, é disciplina e repetição. E aí você vai estabelecendo novos padrões, substituindo os anteriores. Autoconhecimento é porque eu preciso me conhecer, conhecer meu corpo, conhecer como funciona isso. Tudo isso que a gente está falando agora é busca de autoconhecimento, é saber como funciona um sistema para que eu possa alterá-lo. Se eu não sei nada, se eu estou absolutamente entregue na vida, eu não tenho como alterar nada. E aí eu sou um cachorro. Né? O cachorro, ele late, babando o rabo e faz aquilo que a natureza manda, sem questionar, sem ter a possibilidade de alterar nenhum desses padrões no qual ele está preso. Então o autoconhecimento é fundamental. E o terceiro, entrega. Eu preciso conhecer a vida como ela é e experienciar a vida de forma dentro desse fluxo. Eu não posso querer alterar a existência do universo, né? Que é muito comum, né? A gente conceber uma ideia da existência e querer que a existência seja a ideia que eu concebo. Né? Então, o princípio básico de entrega, Bhakti, a gente vai falar um pouco mais sobre isso em outra ocasião, que é um tema mais longo, é essa concepção de eu estou num sistema que tem leis e eu preciso me entregar a essas leis. Gente, eu tenho um Instagram, tá? Que eu tenho bastante coisa que isso que eu tô falando tá lá. Em vários estudos do Instagram, tem lá o IGPG, o IGTV, e tem vários vídeos lá falando sobre esses aspectos que eu tô comentando agora. Se alguém tiver interesse, depois pode entrar lá que tem vários vídeos. E aqui é o resumo da prática do yoga. Existe uma base, que é chamada de Yama Niyama. Yama são as disciplinas sociais. Significa o seguinte: eu preciso ter um meu entorno estável, senão minha mente nunca vai chegar no processo meditativo. Quem tem filho pequeno sabe muito bem. Se senta, o filho sobe, grita, chora, o cachorro late, acabou a meditação. O que eu preciso? Um ambiente estável. Esse ambiente ele começa com violência. Se o meu ambiente externo é violento, se o meu entorno é violento, jamais a minha mente vai chegar no estado meditativo. Então, não violência é o princípio básico. Satya, verdade, não roubar, controle da energia sexual. A gente vê quantidade de problemas no mundo por causa da energia sexual descontrolada. Aparia, controle dos desejos. Esse é o princípio chamado de Mahavrata. O grande voto é a base da prática do yoga. Se o meu entorno não está estável, a minha mente nunca vai estar estável. E aí eu tenho o segundo passo, Niyama, as minhas funções. Eu tenho que buscar limpeza, salcha, purificação. Meu corpo, minha mente tem que estar limpo. Isso significa emoções, raiva, ódio, orgulho. Isso são impurezas mentais, fora as impurezas físicas. Eu preciso ter santosha, aceitação. Vai lá da entrega, aceitar como é. Eu sempre dou um exemplo, né? Você nasce com 1,30 m e fala assim, eu quero ser pivô de basquete na NBA. Você vai sofrer a vida inteira. É o princípio básico de não aceitar as suas características. Você nasceu dessa forma, nesse país, desse jeito. O que eu posso fazer dentro das minhas condições? Essa é a minha existência. Não é melhor, não é pior, não é mais nem menos. É a minha. Isso é santosha. Compreender. E aí usar da melhor forma possível dentro da compreensão. Disciplina. Né? Tem até o filme do Chico Xavier que fala o que é necessário para alcançar disciplina, disciplina e disciplina. Swadhyaya, autoestudo. E aí esses 3 foi o que a gente viu. Disciplina, Swadhyaya, autoestudo. E Ishwara, que é a entrega. Asana, postura, e aí entra todo o aspecto físico que é, o meu corpo tem que estar bem. Basicamente, eu vou usar o meu corpo para estruturar minha mente. E aí, por isso, quando eu estou mais flexível no corpo, eu sou mais flexível mental, eu sou mais forte mental, eu tenho um corpo estável, harmônico, eu consigo suportar minha consciência de forma harmônica. Então é básico, tá? Não tem nem muito o que descrever sobre isso. Claro que tem muito o que falar sobre isso, mas basicamente, asana é o conjunto físico que nos dá suporte para a consciência. Estou bem, meu corpo está bem,
O que eu preciso? Trabalhar a minha mente, a minha energia vital. A minha mente eu trabalho com controle de respiração. A respiração é o único ato involuntário, sistema involuntário que controla o resto. Eu altero meu batimento cardíaco, eu diminuo minha frequência, eu diminuo meu estado mental, tudo isso através da respiração. É um ponto, o refino da prática, é um ponto fundamental. Conseguir controlar minha respiração, eu consigo controlar minha mente. E aí eu chego a um ponto que é chamado de pratyahara, onde eu controlo meus sentidos. Controlando meus sentidos, que é essa parte azul, eu vou chegar até a capacidade de concentração. Percebe como o mundo é muito louco, né? Toda essa parafernália, todo esse conjunto de ferramentas simplesmente para fazer com que você tenha foco, que nos Estados Unidos, mindfulness, toda essa linguagem tenha a mente com a condição de concentração. Se você não se concentrar, acabou toda a percepção objetiva do mundo. O fluxo constante dessa concentração é chamado de dhyana, meditação. Então, meditação é esse ganho de toda a prática do yoga que leva à capacidade de a gente manter a mente focada e manter esse foco contínuo que vai levar ao estado meditativo. E a meditação vai me levar à compreensão objetiva da existência, sem viagem, sem flutuação. Quanto mais o meu cachorro, que é a minha mente, for treinado, mais capacidade eu vou ter de observar a vida de forma objetiva. Aí eu chego lá no final, que é samadhi. Sama é equânime. Nihi é inteligência. Com equanimidade, eu atinjo a capacidade de iluminação. Significa, eu estou num quarto escuro, eu não sei o que tem no quarto, eu tenho medo, tenho crise de pânico, eu acendo a luz. Quando eu acendo a luz, eu sou iluminado. E aí eu enxergo. E aí quando eu enxergo, eu percebo a vida como ela é. Nada mais que isso. Não é um esplendor da existência. É simplesmente observar as coisas como são. Isso é um ser iluminado, né? Objetivo. Essa é a estrutura da prática do yoga. E aí, então, eu termino a minha fala aqui, só com essa colocação de meditação, que é bem bacana, como o Sadhguru fala. Meditação é a fragrância da flor. Então, não se pratica meditação. Se pratica toda essa parafernália para levar a mente a esse estado meditativo. Claro, quando a gente fala prática de meditação, é uma forma mais simples de falar que existem várias técnicas para tentar levar a mente a um estado meditativo. Como dormir, né? Você não pratica dormir. Você conduz o seu corpo a um estado de sono. E essa é a ideia, né? Todo o yoga ele tem esse conjunto de práticas para tentar levar a mente a esse estado meditativo. Para quê? Para eu observar a vida como ela é. Acordar para uma realidade é a iluminação. Então, o que a gente está preso? Há várias correntes de pensamento. Ah, tem que casar, eu caso. Tem que comprar casa, eu compro casa. Tem que ter uma profissão, eu tenho uma profissão. Tem que fazer... Percebe que cada corrente de pensamento dessa fala assim, eu tenho que ter uma profissão, significa 10 anos de estudo. Eu tenho que comprar uma casa, muitas vezes fica 30 anos pagando para o banco. Eu tenho que casar, eu tenho filho, e ele me prende a um karma de filho que eu tenho que cuidar dele, tenho que fazer até morrer. Percebe que cada corrente de pensamento que a gente entra, a gente se prende a ela. E isso pode prender uma vida inteira. Né? Pode, como ele coloca, sufocando num cativeiro a vida inteira. Isso está certo ou errado? Comprar casa, ter filho, tudo isso não é questão de certo, de errado. É questão de você ter clareza. É de você escolher. Eu quero fazer isso. Eu quero comprar uma casa e pagar durante 40 anos. Eu quero ter 20 filhos e o problema é meu, a vida é minha. Você está claro? Você está entendendo? Você enxerga isso de forma objetiva? É isso. Samadhi é essa capacidade de observar o mundo de forma objetiva. E o yoga, em seu resumo, é tentar levar a mente a essa capacidade. É trabalhar, é esforço, é disciplina. É um conjunto de ferramentas que, com o esforço, você vai levar a mente à equanimidade e ver o mundo de forma serena, calma, mantendo sempre essa objetividade na observação. Tentei passar de uma forma bem simples, né? Até extrapolei um pouco o tempo, 1 hora já. Um assunto que é bem complexo, mas eu acho que deu para vocês entenderem mais ou menos aí o que é essa estrutura do yoga, essa jornada aí que a gente talvez caminhe juntos, tomara que caminhe. Fiquem à vontade, gente. O que eu tinha para falar era isso, de uma forma resumida. Agora, vocês fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Ô, Danilo, boa noite. Eu fiz uma pergunta no chat para você. O que é o ON? Não, acima. Danilo, você já atingiu todos os princípios do yoga? Imagina. Mas bem de longe. O que eu vou dizer para você que me ajudou muito? Eu trabalhei na área de comunicação durante 24 anos. Tinha uma empresa de 20 funcionários. E há uns 10 anos que eu abandonei a minha empresa, tinha 2 filhos adolescentes na época, e entrei para o caminho do yoga. Nunca imaginei na vida dar aula de yoga, mas me levou a isso. E no final, hoje eu vivo só de yoga. E
em outra ocasião. Até no meu Instagram tem essa história aí. Mas, enfim. O que o yoga, de certa forma, me transformou, né? E me ajuda em muita coisa, inclusive nessa pandemia. É um treino contínuo de autoconhecimento e prática e disciplina. Quanto mais você treina, eu falei agora há pouco, né? A mente é um cachorro que te morde. Quanto mais eu adestrar esse cachorro, mais objetivamente eu vejo a vida, mais de forma equânime. E o que no final praticamente traz isso? Menos sofrimento. Percebe? Eu tenho capacidade de transcender tudo isso? Não, né? Eu sou um ser humano comum como qualquer outro. Mas hoje eu sofro muito, muito menos do que eu sofri anteriormente. Então eu tinha uma vida com muito mais recurso financeiro, com muito mais atribuições e muito mais etc. E era muito mais infeliz. Hoje eu sou uma pessoa extremamente mais tranquila, serena, calma e feliz. Então valeu tudo. Pode ser que eu seja um ser humano muito ruim, mas pelo menos um ser humano ruim, calmo, sereno e mais feliz do que era. A minha busca é essa. Acho que de todo mundo, né? Então, eu acho que esse ponto do yoga, que eu gosto muito de reforçar, gente, é trazer isso, tirar o misticismo. Não que eu não seja místico, não que eu não é nada disso, mas tirar essa visão mística e trazer para a prática. O que o yoga traz praticamente para todos os seres que todo mundo busca? Parar de sofrer, sofrer menos. É isso que todo mundo quer. No final, todo mundo quer ficar em paz. E para como se consegue essa paz? Através de uma mente serena. Não tem outra forma. Se a mente sua é confusa, seu mundo é confuso. Se a mente é serena, seu mundo é sereno. Então é basicamente isso. Quanto mais se treina, eu vi muito isso na pandemia, tá? Porque no final a minha prática se aprofundou muito, diminuiu muito a distração, né? A gente não sai, etc. E a minha prática acabou se aprofundando muito na pandemia. O que aconteceu que eu percebi? Eu não estava nenhuma vontade de fazer, nenhuma vontade de praticar, mas eu praticava até por causa das aulas e tinha que fazer. A constância e a disciplina gerada, até além da minha capacidade de disciplina, gerou uma estabilidade que eu falo por condição verdadeira e própria. A prática, a disciplina, a constância vai treinando e esse cachorro vai se acalmando e tudo vai se estabelecer de uma forma muito mais tranquila. Não sei se eu respondi. Ô, Danilo, e como que vai ser na prática isso? Tem um dia específico? Quantas vezes por semana vai ser? No grupo, a Pamela, se não me engano, ela deve ter colocado. Se ela não colocou, eu coloco hoje de novo. Nós temos uma grade de horários de aulas ao vivo online nesse período da pandemia, que vai ficar até o final do ano dessa forma como está agora. Então amanhã tem uma aula de manhã, quarta-feira tem uma aula de manhã e tem uma aula à noite, quinta-feira tem uma aula de manhã. Eu vou colocar lá de novo até aqui, não estava lá, bom, eu coloco no grupo. A grade de aulas ao vivo. Se você pode entrar em qualquer aula que você quiser? Qualquer um pode entrar em qualquer aula? Desse grupo que está nesse convênio, qualquer aula, eu dispus todas as aulas regulares das minhas turmas para esse grupo, então você pode entrar em qualquer aula, desde que eu obedeça alguns pontinhos que eu vou colocar no final. Não entrar depois de 5 minutos que a aula já começou. E, por favor, prestar atenção no microfone, principalmente nas aulas práticas. Não deixar o microfone aberto. Desligar ele na entrada. Ah, ok. Eu acho que tem lá sim, eu lembro que já vi alguma coisa, tem uma grade lá. Isso. E aí pode entrar em qualquer aula. Não dá para fazer ao vivo, elas vão estar disponíveis gravadas. Então, acabou a aula, pelo menos 2 horas depois eu coloco o link da aula gravada. O link ele não está disponível, apesar de ser no YouTube, ele não vai estar disponível no YouTube, só para quem tem o link. E aí você pode fazer a aula gravada depois. Tem alguém que me perguntou o que é o ON, né? O ON, vou tentar ser rápido, essas coisas não são rápidas, mas desculpa. O ON, existe um universo, no qual eu falei, no qual a gente faz parte dele. Né? Eu vou usar o exemplo da formiga, é o melhor. A formiga, ela está lá no formigueiro dela. Vamos dizer que ela tem inteligência, ela se auto-perceba como formiga. E aí, existe um ser fora, né, um formigão que saiu daquele mundo da formiga, que conhece o universo de forma mais ampla e volta para ele e fala assim, olha, o mundo não é só um formigueiro, não tem como você... É muito mais do que isso que você está vendo. Como que ele vai explicar o que é a Terra para uma formiga? Como é que a formiga vai entender que existe Terra, planetas, Sol, Lua, com a percepção da formiga? Imagina, é o ponto nosso na Terra, um ser humano dentro da Terra, tentando explicar o universo. Como que vai explicar, sendo que é absolutamente limitada a nossa percepção do universo preso num formigueiro? Fica claro? Então,
existe um ponto fundamental na nossa existência, que é a questão do relacionamento. A gente precisa criar uma relação, não pode ficar no abstrato. Se eu falar que tudo é e abstrato, não é uma conversa que não tem pé nem cabeça, não vai chegar a lugar nenhum. Então precisa existir uma forma de se relacionar com esse conhecimento. O Om é a síntese dessa existência universal. Om é A1, que se pronuncia Om, se escreve A1. Porque o An, no sânscrito, de onde é a base de toda essa estrutura vibracional, é a primeira movimento vocal onde não se utiliza nada, língua, nada, é sai da garganta, que é gutural. Dali para frente, a língua começa a se movimentar e vão dando todos os sons que vão se distribuir dentro da linguística do sânscrito. Então, o princípio existencial é An, onde tudo começa. O U é labial, é o último. O do An até o U, eu já fiz todo o movimento que vai acontecer dentro da minha boca, e todas as línguas e todas as criações das palavras, elas vão estar entre o An e o U. Então, AU significa o início e o fim de toda a existência. E o que é o M, que é a vibração, significa o movimento do universo. Então, quando eu faço eu estou falando o início, o fim e toda a existência. O que é isso? Eu estou sintetizando a compreensão do todo. Então, o que se falam os sábios? O que é Deus? Não sei. O que é a existência do universo? Também não sei. Qual é a possibilidade de descrever Deus ou qualquer coisa além disso? Nenhuma. Nenhum ser humano tem a capacidade de descrever. Então, canto Om. Pronto, ele reduz. O universo inteiro é o Om. E aí fica fácil, porque eu quero ter uma relação com essa existência, eu quero me reconectar a essa existência, mas não tem como eu ficar especulando. O Om resolve esse problema. Então, essa síntese, né, essas formas linguísticas de sintetizar a nossa existência, são essas estruturas linguísticas. Né? E aí fica fácil. Você quer entender o universo? Fica cantando Om. Isso está em vários Upanishads. Né? Na medida que você vai vibrando esse Om, você vai gerando uma compreensão que sempre vai estar além da compreensão lógica. Percebe? Sempre. Não tem como, racionalmente, você estabelecer um conhecimento que está além da compreensão. Não dá, não dá. Isso tem vários Upanishads que se discorrem sobre isso. Né? É impossível o ser humano conceber algo que está além da concepção dele. Então a gente usa de ferramentas, né? De estruturas que transcendem a racionalidade. Estou tentando explicar coisas complexas de uma forma simples aqui, por favor, me dê um desconto, porque coisas que não é tão simples como eu estou colocando assim, mas não dá para entender, né? Fique à vontade, gente, pode perguntar. Ô Danilo, só mais uma pergunta. É um lugar específico, um tapete, um tatame, para fazer a aula? Para a prática? É então, isso. o que você precisa para praticar o yoga é do seu corpo só. Né? Mas existem alguns elementos que vão te ajudar. Um é o chamado que é mat, que é o tapete, que é para você não fazer no chão, não escorregar, né? Não sujeira. Então, o tapete é essa cobertura no qual você pratica o yoga. Né? E ali vai estar a sua energia, né? O seu suor, o seu movimento. Então, um dos pontos que se usa muito no yoga é o mat, é o tapete, né? Você tem um tapetinho para praticar em cima dele. Aí você tem a fita, que ajuda bastante para quando falta flexibilidade ou aprofundar numa postura, sua mão não chega no pé ou tal, você usa uma fita para ajudar, ajuda bastante também. E o bloquinho, que às vezes para sentar, levantar o cóccix, que às vezes ficar sentado muito tempo no chão se torna incômodo, ou para apoiar a mão para alguma postura. Então, o bloco e a fita é posterior. É bacana, ajuda bastante, mas é posterior. O tapetinho é o básico para você não ficar no chão, para ter tração, para não escorregar, enfim. É isso, só isso. Não tem mais nada além disso. Tá bom. A prática é feita descalço, tá? Não se faz de meia, nem de tênis, é feito descalço, é muito importante a base do pé. E a roupa mais confortável, uma roupa de ginástica. Nada além disso. Tá jóia. Obrigada. Imagina. Ficou claro, gente? Deu para dar uma concepção? Não sei se vocês já tinham ideia do que era o yoga ou não, mas deu para ter uma ideia um pouco mais clara do que é essa estrutura, por que essas aulas, por que, enfim, tudo isso? Agora que eu vi quem que é o André aqui que está fazendo... Ah, vá! Tudo bem, rapaz. Que saudade de você, cara. Que bom que você está no grupo. Gente, estaremos de volta, hein? Pô, legal. Fiquei feliz, cara. Que bom. Ainda vou levar a esposa. Ah, muito bom, muito bom.
A sua irmã no final tá aí até hoje, tá firme. Não, É não mesmo. abandonou. Bom, gente, é isso. O que eu fiquei devendo para vocês, se vocês puderem me cobrar, que sempre eu fico devendo várias coisas e não lembro, mas uma delas, não precisa então colocar o horário das aulas lá que vocês já têm, né? Mas eu lembro que eu fiquei devendo mais alguma coisa. Bom, me cobre. Alguém perguntou do Instagram, Danilo Rosa. Se entrar no Instagram e digitar Danilo Rosa lá, você vai achar. Lá tem vários vídeos, eu coloco bastante coisa do yoga lá. Então também tem muita coisa que, se vocês quiserem pesquisar lá. É isso, gente. Só vou terminar falando rapidinho do sadhana aquariano. Muito rápido. Sadhana significa prática. Tudo isso que eu falei do yoga se traduz na palavra sadhana. Sadhana é essa prática contínua do yoga. O sadhana, ele tem um horário. 2h30 antes do sol nascer é o melhor horário para a prática do yoga. Sua mente está limpa, seu corpo se prepara para o dia. Existem diversas explicações, que em outro momento eu entro nesse mérito, mas seria a prática ideal do yoga 2h30 antes do sol nascer. Claro que, né, a gente pratica a hora que dá, não vai ser o caso. Mas existe no Kundalini Yoga uma organização desse sadhana. Ele fez uma leitura de um texto, uma prática de Kundalini Yoga, que está aí na prática de vocês também, e no final, 1 hora de meditação. E ela começa às 4h30 da manhã e vai até às 7 da manhã. E essa prática eu faço ela mais ou menos uma vez por mês. E aí depois eu vou explicar, tem um vídeo, quem quiser eu passo esse vídeo, que foi uma aula que eu dei, no final eu tirei dúvidas sobre o sadhana, e lá estou falando tudo sobre o sadhana. Quem quiser eu mando esse link para vocês terem noção do que é. E aí, provavelmente, no final de outubro vai ter um, aí quem quiser participar também, é só dar o nome, entrar e começa às 4h30 da manhã. Quem quiser saber mais sobre isso, me fala, eu mando um link sobre o sadhana aquariano. É isso, gente. Uma boa noite para vocês. Eu até passei do tempo que eu gostaria de usar, mas acredito que esclareceu aí para vocês o que é o yoga, enfim, né, com a nossa prática. Mais alguma questão, alguma coisa que vocês queiram colocar? Boa noite, Danilo. Até a próxima. Gente, muito boa noite, muito obrigado pela paciência de vocês. Espero que tenha ajudado nessa jornada aí do que é o yoga e espero que a gente esteja junto aí nos próximos tempos. Tá bom? Tchau, gente. Esse vídeo vai estar gravado. Qualquer coisa eu vou colocar lá no grupo, se alguém quiser rever alguma coisa. E eu estou à disposição de vocês. Qualquer pergunta, qualquer coisa, pode mandar uma pergunta para o WhatsApp. Fiquem à vontade. Tá jóia, gente? Namastê. Uma grande noite, bom finalzinho de feriado. E aí amanhã a gente começa as nossas aulas. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado a vocês.